Oi, pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui para a gente dar início a mais um episódio do Ser Psicast. O Ser Psicast é um podcast para qualquer pessoa que goste aí das coisas da psicologia, da saúde mental, do comportamento humano. Se esse é o seu caso, você está no lugar certo. O Ser Psicast é mais um produto da plataforma Ser Psicólogo, que é uma das maiores, plataformas para formação à distância em psicologia no Brasil. Em algum lugar aqui dessa tela, vocês vão encontrar um QR Code. Aponta aí a câmerazinha do seu celular. E esse QR Code vai direcionar vocês para dentro da plataforma Ser Psicólogo por 7 dias gratuitos, hein? 7 dias gratuitos. Então não perde a oportunidade. Vai lá, confere as aulas, confere os cursos, tem os certificados, olha só, os estudantes estão aí doidinhos atrás de certificados, né? Certificados válidos em todo o território nacional. 7 dias, não perde essa chance. Aqui no Ser Psicast, eu me encontro com os meus colegas de trabalho, de profissão, uma vez por semana, para a gente conversar livremente sobre temáticas diversas da agenda social brasileira, da agenda científica, da agenda do universo psi de um modo específico. E esse episódio é muito, muito especial, pelo menos para mim, porque nós vamos conversar sobre uma temática que eu tenho profunda identificação e profundo apreço, que é a temática dos direitos humanos. Nós vamos conversar sobre a interlocução entre psicologia e direitos humanos. Essa conversa, ela é absolutamente oportuna no momento que a sociedade brasileira está vivendo, né? Em que a gente precisa conversar e ajudar as pessoas a entenderem melhor essa noção, a noção de direitos humanos. E são muitas as interlocuções, né? Quem lê o Código de Ética da Psicologia, nas primeiras páginas, já se diz lá que toda a prática dos psicólogos e psicólogas no Brasil deve estar pautada pela noção de direitos humanos. Bom, mas para conversar, para nos explicar melhor sobre todas essas coisas, estou recebendo aqui mais um colega de trabalho, psicólogo Benjamin Vanderlei. Seja bem-vindo, Benjamin, aqui no Ser Psicast. Prazer, Paulo. É uma alegria imensa estar aqui com você. Maravilha, que coisa boa. Benjamin, esse podcast é um podcast visto no Brasil todo. Isso é uma janela bem legal, pois é. Então, deixa as pessoas te conhecerem um pouco. Fala um pouquinho para a gente sobre a tua formação, o que é que você fez em termos acadêmicos, e da tua atuação profissional, o que é que você está fazendo profissionalmente. Tá. Bom, sou psicólogo de formação, com mestrado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas, ambos pelo Centro Universitário Tiradentes, aqui em Maceió, Alagoas. Hoje se chama UNIMA, né? Centro Universitário de Maceió. E estou concluindo doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente também sou professor universitário e sou coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia daqui do estado de Alagoas. Massa. Então você é uma pessoa vinculada ao CRP. Isso. Isso é bacana. Além disso, você trabalha em alguma outra área, clínica, alguma coisa assim, faz outras coisas na psicologia? Isso, atuo com atendimento clínico. Ah, é? Com que abordagem? Então, eu trabalho mais com psicologia junguiana e gosto de discutir um pouco ali algumas questões da esquizoanálise, né? Sim. Que o pessoal Deleuze, Guattari. Sim. Dia desses eu andei tirando a poeira do antiédipo em casa. Mas não li todo, não. Mas eu tenho ele. Você atende adultos, jovens? Tem alguma segmentação ou quem aparecer? Eu atendo mais jovens e adultos. Certo. Muito bem, Benjamin. Legal, bom saber. Bora entrar na nossa temática? Vamos. A primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte. Conta pra gente, Benjamin, na tua trajetória, como é que você chega nesse campo dos direitos humanos? Claro que eu vou te pedir para explicar para a nossa audiência o que são direitos humanos. Isso é básico, né? Mas eu queria ouvir uma questão mais assim, autobiográfica. Como é que você chega? Como é que isso desperta o seu interesse de psicólogo? Veja, desde a juventude mesmo, sempre tive Antes de entrar na psicologia? Antes de entrar na psicologia, já na escola. Porque você ainda é jovem, muito jovem. Já na escola eu já gostava, me interessava um pouco por política, por questões sociais, por filosofia. Então, sempre tive muito interesse nessa área e sempre me questionava em relação às questões sociais,
as diferenças, como é que isso existia na nossa sociedade Sim. e as implicações que, por exemplo, o preconceito, a violência, a exclusão social, isso afetava as pessoas. Então, desde antes mesmo, entrar na faculdade, já ainda jovem, sempre me interessei por esse tipo de assunto. Então, quando entro na psicologia, já motivado também um pouco, né, por essas questões, vou trilhando um caminho realmente para tentar entender esse processo do comportamento humano, né, não somente como uma coisa orgânica, individual, subjetiva, mas sim Biológica. biológica, mas nessa interação com o todo, né, com o social. E aí vou dando seguimento a alguns estudos dentro da própria psicologia, me interessando bastante por psicologia social, por psicologia jurídica, e aí quando vou terminando ali encontro um professor na área de políticas públicas, que aí também, apesar de não ser psicólogo, mas Sim. despertando essa discussão, pensando nesse olhar mais amplo, como a gente construir políticas públicas, porque muitas vezes a gente vê o trabalho do psicólogo nesse trabalho mais clínico, individual, e nem sempre se vê no lugar como aquele que também produz dados para as políticas públicas, Sim. né? Então, com isso eu fui para o mestrado, né, em políticas públicas, e aí dando continuidade, acabei acessando alguns conselhos de direitos, Conselho Estadual LGBT, Conselho Municipal LGBT, como espaços de discussão mesmo, e aí propondo nessas políticas públicas, e aí, nessa coisa, acabei indo, fui convidado a ser participante da Comissão de Direitos Humanos, do CRP, e nós fizemos algumas ações muito interessantes. A época quem coordenava a comissão era a Gabriela Botrel Echeverria, junto com, anteriormente, tinha sido Thalita Carvalho, também professora. Na verdade, Thalita, sobrenome Thalita é outro, me perdi agora. Depois você lembra. É outra Thalita. E aí já fizemos algumas ações em relação à redução de danos, outras políticas de saúde, e aí agora retornei nesse momento do doutorado junto à comissão para coordenar e seguir dando continuidade dessas pautas, né? Porque normalmente quando a gente fala de direitos humanos acabam sendo temas que são considerados tabus. Sim. As pessoas não querem discutir, ou quando a gente discute é sempre o lugar do isso não é ciência, porque ciência é neutra, e direitos humanos tem muito de um posicionamento, de uma implicação política. Então, acho que o caminho é um pouco por aí. Acho que sempre tive essa implicação. Então, isso acabou levando aos direitos humanos. Bacana, é uma coisa que atravessa, então, toda a sua formação, né? Você disse que você se encontra com isso anteriormente, Isso. atravessa toda a sua formação de graduação, de mestrado e agora de doutorando. Maravilha, bora lá. Bora começar do beabá, que eu acho eu acho que é importante esse movimento aqui de psicoeducação mesmo, né? Porque você é, com certeza, um cara bastante atento, a gente está vivendo um momento, nem sei como qualificar esse momento da sociedade brasileira, em que o discurso sobre os direitos humanos muitas vezes ele é demonizado, a noção, né, é demonizado, como se direitos humanos fosse uma coisa que favorecesse, por exemplo, né, no discurso popular, fosse uma coisa que favorecesse criminosos, esse tipo de coisa, que circula com muita força no Brasil, que se declara aí conservador, etc, etc, etc. Então, você que é uma pessoa que está envolvido com essa temática, que trabalha com isso, que estuda isso, explica pra gente o que é essa noção, o que significam os direitos humanos. É sempre importante a gente entender os direitos humanos como algo que tem a ver no plano da igualdade, né? Certo. Igualdade material entre todas as pessoas, igualdade de direitos entre todas as pessoas. Vai surgir ali, basicamente, enquanto um documento normativo, né, no pós-guerra, em relação às violações que a gente vê acontecer, né, nas 2 guerras mundiais que tivemos. Sim. E aí, Você está com falando isso, da Declaração Internacional, da Declaração Internacional de Direitos Humanos. 1948, se não me engano. Isso, exatamente, né? Então vai surgir nesse contexto, justamente para a gente entender, porque se a gente for voltar muito, né, basicamente aos direitos humanos, eles se situam nessa constituição de um plano material de produção de normativas que garantam de fato a igualdade entre as pessoas, porque nós somos plurais, nós somos diversos enquanto comunidade, enquanto sociedade. Porém, a gente, quando acompanha a política pública, percebe o quanto determinadas pessoas vão ter menos acesso a alguns direitos,
do que outras. Sim. Então, a gente precisa entender que quando a gente está falando de direitos humanos, é justamente a gente conseguir criar estratégias no sentido de políticas sociais para que todas as pessoas consigam ter acesso a essa igualdade no bem viver, no lazer, na educação, no acesso ao emprego, né? Porque quando a gente fala também de acesso ao emprego, mercado de trabalho, ter um trabalho digno também é direitos humanos. Sim. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, é justamente dessa uma certa qualidade de vida, mas que com acesso, de fato, a um reconhecimento, né? Enquanto ser humano, diante de um Estado democrático de direito. Uhum. Dado que, às vezes, quando a gente vai ver em relação às mortes, em relação a algumas violências, determinadas populações sofrem mais do que outras. Então, isso Sim. está implicando uma perda de direito, né? Inclusive direito à vida, né? Que seria um direito primordial. Sim, sim. Historicamente, se a gente for seguir o fio da navalha, a gente vai bater na Revolução Francesa, né? Agora, a questão é que lá na Revolução Francesa, se inicia essa discussão dos direitos, né? Os direitos do homem, igualdade, liberdade, fraternidade, mas, assim, não estavam plenos, não eram plenos. Não havia, por exemplo, as mulheres não foram contempladas lá, Não é à né? toa a Declaração de Direitos dos Homens. Dos homens, é verdade. Homens aí, uma referência de fato ao gênero, né? Mas Benjamin, direitos humanos são direitos exclusivos de minorias sociais ou eles são extensivos à humanidade de um modo geral? Muitas pessoas acham que os direitos humanos são direcionados apenas às minorias sociais. Essa noção procede? Ela é verdadeira? Ela é falsa? Dá para pensar nesses termos? Ela é falsa, mas justamente como os direitos humanos implicam justamente nessa questão em que todos, de fato, devem ter acesso, isso eventualmente vai chocar com alguns ideais em que determinadas pessoas devem ter mais acesso a alguns bens de direitos do que outras. E isso acaba que, quando a gente fala que todas as pessoas têm direito à vida, todas as pessoas têm Sim. direito ao pleno emprego, quando a gente vai falar principalmente das relações de trabalho, né? Para algumas, nós temos às vezes uma ideia de que o trabalho, ele precisa de subserviência, né? De que direitos trabalhistas são algo... A gente tem visto essa discussão, né? Os direitos trabalhistas Sim. como algo que impede o trabalhador de ter acesso ao mercado de trabalho, quando os direitos trabalhistas, pelo contrário, né? Eles garantem uma qualidade de trabalho para essas pessoas, né? Garante Sim. aposentadoria, garante férias, né? Todo, inclusive saúde mental. Isso. Protege contra o Protege adoecimento, né? contra o adoecimento. Isso mesmo. Então, é um plano universal. Quando a gente fala de direitos humanos, é para todo mundo. Porém, me parece que, como a gente vai tocando em algumas feridas que precisam deslocar determinados privilégios, para as pessoas é como se a gente estivesse falando somente de minorias ou de Sim. pessoas marginalizadas, quando é para todo mundo. Sim, sim. E não tem problema nenhum falar em minorias, né? Eu acho que a gente, de fato, tem que falar em minorias. A questão da equidade faz com que, pelo fato das minorias estarem, no meu entendimento, numa posição social de falta de privilégio, quando a gente lança o holofote à luz dos direitos humanos, as minorias acabam, de fato, vindo para o primeiro plano. Mas eu acho que é super importante esse esclarecimento que você traz. Essa é uma noção oniabrangente, né? Todas as pessoas, de algum modo, são beneficiárias dessa noção. Eu fico pensando, Benjamin, como deveria ser o mundo antes disso, né? Como deveria ser a vida do trabalhador, por exemplo, antes da CLT. Na verdade, a gente sabe como era, né? A exploração era feroz. Você sabe localizar para a gente quando a psicologia, não dá para falar da psicologia em termos gerais no mundo inteiro, bora falar da psicologia brasileira, você sabe localizar para a gente porque a noção de direitos humanos está, como eu falei, ela já aparece no preâmbulo do nosso código de ética. Tem psicólogo que não sabe disso, né? Ou que esqueceu. No Brasil, a psicologia foi regulamentada em 1960, você lembra? 62 ou 63, né? 62, não me falha a memória. 62, exato. Nós estamos, se não me falha a memória, no nosso 5º Código de Ética, que já está defasado, porque é de 2005. E lá, no preâmbulo, já aparece, né, a noção de direitos humanos. O psicólogo e a psicóloga devem pautar a sua atuação a partir dessa noção. Você sabe localizar quando a psicologia brasileira deu esse passo de incorporar nas suas práticas essa noção dos direitos humanos? Veja, isso tem muito a ver com a questão histórica, inclusive, do nosso processo da ditadura cívica e militar. Sim, sim.
Antes disso, já haviam as discussões, né? Já se tinha aí esse tensionamento desse lugar da psicologia, mas com a entrada principalmente de psicólogos e psicólogas atuando em bases comunitárias, atuando na assistência social, isso começa a ficar mais, como é que eu posso dizer, pungente para a Sim, psicologia, a importância de trazer o debate sobre direitos humanos, né? Que isso vai acontecer ali, final na década de 70, final na década de 80, não é que a psicologia não fizesse esse debate anteriormente, né? Mas isso ganha mais corpo, né? Inclusive com os conselhos, né? Com as articulações de associações profissionais. Então, isso vai entrando mesmo até que a gente coloque e entenda que é importante estar no nosso código de ética, sim, né? Para que sim. isso seja realmente parte da nossa produção, porque não dá, quando a gente pensa Brasil, né? Lembrar todas as questões que aconteceram aqui do processo colonial, das violências que até hoje se perpetuam em razão do processo colonial, Sim, não dá para a gente ignorar, de novo, né, que esse sujeito está inserido dentro de um contexto histórico. sim, Então, por isso que se torna importante, inclusive quando a gente vai pensar a luta antimanicomial, todo esse tipo de coisa, era preciso um posicionamento da psicologia, uma sim. indicação da psicologia. Então, quando junta todo esse processo, acaba que a gente tem essa entrada mais forte dos direitos humanos, entendendo isso no plano de igualdade para todos. Sim, sim. Eu um dia vou fazer ainda essa pesquisa. Eu vou pegar as versões anteriores do Código de Ética para saber quando é que essa noção, né, Hum, entra. Mas eu lhe acompanho nessa reflexão. Eu acho que é realmente coisa do fim do período da ditadura isso, para cá, né? né? Que muita coisa nova, inclusive começou a aparecer a própria psicologia social e comunitária, né? Isso, Começa a se fortalecer no final da década de 70, início da década de 80. A inserção da psicologia nas políticas públicas, especialmente no SUS, né? Que é da década de. Quer dizer, o SUS é de 1990, né? isso. Então nós realmente não estamos falando de uma coisa tão antiga, assim, tão lá atrás. Mas não sei se você tem essa percepção, Benjamin, o que tem de colegas que desprezam isso, que acham que, como você disse, é ideologia, né? O que, é que você acha disso? Essa coisa, tudo é ideologia, é ideológico. Você ouve muito esses discursos? Eu ouço muito isso. Dentro da categoria. Vem muito a ideia de uma ciência neutra, Exato. né? Nós produzimos uma ciência neutra, tudo que é de um campo que a gente se afasta, né? O psicólogo é sempre aquele que está distante daquela pessoa que ele atende, então justamente para não criar esse contato, né? É sempre uma questão que você é capaz, o sujeito é capaz, ele é dono de si, ele é aquele que dentro dele ele tem todas as potencialidades e essas potencialidades somente precisam ser Esse afloradas. discurso está tão forte. Né? Então, é justamente esse discurso que vai justamente colocando esse lugar, quando a gente diz, olha, é muito complicado quando eu, por exemplo, preciso atender uma população indígena, porque eu preciso, por exemplo, falar sobre defender demarcação de terra, porque isso tem Sim, a ver com a saúde mental da população. E a gente vê isso muito claramente quando a gente pega, por exemplo, os posts do Conselho Federal de Psicologia em relação a esses discursos. Quando, por exemplo, o conselho se posiciona a favor da demarcação de terra indígena, por exemplo. sim. Aí a gente vai lá nos comentários e vê uma churrada, né? Eu já Mas vi, eu já vi. para que falar sobre isso? E as 30 horas? Como se assim, a gente É. não tivesse correndo atrás das 30 horas, se inserindo na Uhum. lei de diretrizes e Como se uma coisa bases. excluísse a outra, né? Não Exatamente. exclui. E essas coisas caminham juntos. Então, vem muito desse lugar, porque é um lugar muito confortável. A gente, por exemplo, pensar em atender um sujeito universal e um sujeito que a gente sabe que esse universal, ele tem cor, ele tem gênero, ele tem classe social, ele não tem deficiência, inclusive, né? Então, Oh, é um ser humano muito bem metrificado para esse ideal sim, da psicologia, com diversos acessos, com um tipo específico de educação. Então, porque isso também desloca a gente, precisa deslocar a gente, enquanto psicólogo, desse lugar de eu não só vou poder, eu não só preciso trazer as potencialidades daquela pessoa, mas eu preciso estar implicado numa luta coletiva e social. Eu preciso estar implicado na sociedade. sim, Então, como desloca, né, esse lugar desse psicólogo mais reservado, né, que é neutro, que não precisa se envolver, então isso chacoalha algumas noções da psicologia e vai descambando para esse campo.
Ainda que a sim, gente mostre muitas vezes, trazendo alguns dados, né, como é importante entender essas interseccionalidades na melhoria, inclusive, para um atendimento da psicologia, seja em qual área for, na psicologia organizacional, na psicologia social, na psicologia sim. clínica, na escola, né, escola aí pipocando, a gente vê a escola pipocada de problemas, como violência. Eu não gosto muito da palavra bullying, mas entendo o conceito, porque eu acho Uhum. que, querendo ou não, quando a gente usa muito essa coisa bullying, fake news, termos em inglês, Estrangeirismos. estrangeirismos, né? A gente acaba, às vezes, tirando um pouco a essência do que é a coisa, né? E aí, porque às vezes vira até piada, né? E isso também é uma coisa que acaba implicando quando a gente vai falar em defesa de direitos humanos. Sim, Como a gente vê as pessoas falando, porque agora tudo é bullying, agora, né? E aí, justamente dessas violências que vão perpassando a escola, a necessidade de falar sobre gênero na escola, mas que não, mas a gente não pode falar sobre isso porque isso não é científico, porque isso não é neutro. Mas o que é ciência? Né? uhum. Como foi que a gente construiu uma epistemologia das ciências? A quem, inclusive, essa epistemologia da ciência servia? Né? Serve. Inclusive, a psicologia justificou, né, em determinados momentos históricos, algumas violências com essa noção de que estamos fazendo ciência. Então, Sim. assim, isso também desloca um pouco a gente dessa noção de poder, né, dessa ciência de poder sobre o comportamento do outro, sobre a psique do outro, e isso, às vezes, deixa as pessoas incomodadas. Benjamin, assim, estou muito, muito impactado com o que você está dizendo, porque eu parto também do princípio de que isso que a gente chama de neutralidade é uma construção específica. Né? E quando você se defronta, você citou um termo aí que eu acho que é uma palavra-chave dessa discussão. Você fala numa perspectiva de colonialidade, de colonialismo. Eu vou puxar esse fiozinho, porque foi um dos temas, não foi o único tema, foi uma das discussões que eu fiz no trabalho de doutorado em linguística, trabalhando com a coisa que a gente está lidando com a mineração aqui em Maceió. Quando você se defronta com a realidade, com a atualidade das relações coloniais, porque a gente fala em colonialismo, parece que a gente está falando de 1500, 1600, né? Mas quando a gente penetra profundo nessa realidade, a gente descobre que essas relações de colonialidade ainda estão aí. O colonialismo é uma realidade, mesmo que os países, as colônias, né, tenham se emancipado administrativamente, mas nós estamos marcados por uma realidade colonialista, e as relações entre diferentes grupos mostram muito isso. Né? Não dá para ficar neutro. Né? Não dá. Não tem como você confessar-se como uma pessoa atravessada por princípios éticos, se dar conta da violência que mantém as relações sociais e você dizer que a psicologia é um cuidado apenas de indivíduos na clínica, né? Então, eu estou completamente de acordo. Bora falar então agora de questões mais finas, porque, veja, direitos humanos, a gente citou aqui a questão das minorias, as minorias são muitas, né? São muitas, nossa sociedade é absurdamente desigual. Você, no seu trabalho com direitos humanos, eu imagino que não dá para dar conta de tudo, né? Você tem escolhido algumas ênfases, áreas no campo dos direitos humanos que você atua mais fortemente? Veja, eu trabalho com pesquisa de gênero, mas na comissão, como a gente trabalha na comissão muito com o que vai chegando, Sim. porque a comissão ela tá lá e assim, as violações de direitos vão acontecendo. Então nós somos convocados, né? Nós somos tensionados a debater sobre determinados temas. Há um tempo atrás, a gente fez uma ação de redução de danos. E aí, o que é que aconteceu? E é interessante perceber como temas que são muito caros à psicologia, Esse é um deles. exatamente, ficam à mercê. Nós fizemos uma ação de redução de danos. Foi uma ação simples. Foi em 2018, foi 2019, se não me falha a Eu memória. acho que eu lembro desse Essa, episódio. pois é. Deu Ministério Público Estadual e tudo. Exatamente. Pois é, pois Por é. conta de um Por conta folderzinho, de um né? De um folder. folderzinho, enfim. Mas vai lá. Pois é, exatamente. Eu lembro Fizemos disso. apenas 1000 panfletinhos, Sim. dando algumas dicas sobre redução de danos. Era prévia de carnaval. As pessoas vão tomar sua cerveja, as pessoas vão usar substâncias que lhe apetecem. Sim. Mas nós temos o lugar do cuidado.
Então, entendendo política de redução de danos, inclusive como uma política pública à época, né, porque depois ela vai ser desmontada, Sim, sim. nós fizemos essa ação que tinha como intuito o quê? Era educar quem fosse estudante ou profissional de psicologia que não conhecesse sobre a política de redução de danos. Sim. Nós convocamos, fizemos uma breve formação explicando o que era redução de danos, o que é que a gente ia fazer, qual era o intuito da ação. Ó, gente, as pessoas vão fazer o substância, então assim, se a gente puder auxiliar, né, que esse uso seja um uso mais consciente, é uma parte da nossa parte do cuidado. E em seguida faríamos um evento com discussão sobre os resultados desse momento, e como aquilo assim ajudou os estudantes a entenderem também essa uma outra ação da psicologia, né? Um outro jeito também de fazer psicologia. Enfim, era uma proposta educativa. Fizemos a ação, sexta-feira, prévia de carnaval. Sábado de manhã, fomos bombardeados. Na época eu não era coordenador da comissão, era a Gabriela. Acordamos bombardeados, né? A Comissão de Direitos Humanos está estimulando o uso de drogas, a Comissão de Direitos Humanos, né? Enfim, toda aquela questão. E aí a gente a gente precisa se posicionar de alguma forma, né? Fizemos alguns informes, fomos convocados, Ministério Público, Assembleia Legislativa do Estado, fomos lá, informamos o que era ação, informamos que nós poderíamos fazer aquilo enquanto conselho, inclusive, né? Com função de orientação, a comunidade, né, de modo geral, as pessoas de modo geral. E aí esse fato gerou muito burburinho, porque fica nessa discussão, muito nesse lugar porque são temas tabus, né? Então, do mesmo modo, mais recentemente, e aí perceba, ainda que sempre ali trabalhando com gênero, na época, inclusive, fui na comemoração de 20 anos da Resolução 01/99, né, que é a Sim, resolução sim, sim. que orienta em relação aos atendimentos homoafetivos, né, e que é uma resolução muito querida para o Conselho de Psicologia, né, uma das primeiras, se não me falha a memória, foi a primeira resolução no mundo de categoria Sim. a se posicionar, né, enquanto entendendo que, olha, a homossexualidade não é uma doença, né, nós temos que demarcar esse lugar, então... A 001/99, importante dizer, Isso, para quem não conhece, se tem é, alguém que ainda não conheça, vai atrás, né, e lê. isso. Ela não é nem muito grande. Não, a Uhum. 01/99, 01/2018 também é muito Sim, importante em relação a sim. gênero. E aí, mas já atuando com o que vinha chegando para a comissão. Mais recentemente, nós fomos convocados porque houve um projeto municipal aqui em Maceió que era para pedir que, na verdade, obrigava que mulheres, quando fossem realizar o procedimento do aborto, nos casos Uhum. previstos em lei, tivessem que assistir vídeos do procedimento Uma anteriormente. violência sem tamanho. Exatamente. E aí, mais uma vez, a gente se posiciona, lançamos uma nota de repúdio, e foi uma grande discussão, assim, muita gente questionando como é que a Comissão de Direitos Humanos apoia esse tipo de coisa, porque está apoiando a morte, e assim, todo E nos casos previstos previstos em em lei, lei. né, que são gestações de bebês anencéfalos, Isso, mulheres vítimas de estupro, que isso. mais? Menores de idade também. Menores de idade. Isso. Então, ou seja, casos em que há e outra, a gente tem visto porque a questão maior quando a gente fala da proteção ao aborto é principalmente porque essas mulheres também estão morrendo, Sim, né? Então, mulheres, pessoas que gestam também é um termo importante a gente sim, trazer, sim, porque sim, pessoas transmasculinas sim. gestam suas crianças, né? E aí precisam também desse atendimento em saúde. Então, fizemos a nota, muito questionamento, e aí depois realizamos o lançamento de uma cartilha de atendimento, uma cartilha orientativa no atendimento em casos de aborto. Por quê? Porque a gente percebe que isso está na prática cotidiana da psicologia, mas isso não é acessado enquanto discussão dentro de sala de aula. A política de redução de danos, quando fizemos a ação, muita gente participou. E esse foi o maior feedback. A gente não vê essa discussão em sala de aula. Falamos sobre aborto, a gente não vê essa discussão em sala de aula. Isso vem justamente dessa ideia de uma psicologia neutra, de Uhum. uma ciência neutra, que não precisa se posicionar, que está afastada dos problemas sociais. Quando isso é o que está acontecendo, as pessoas estão indo para a ponta do sistema único de saúde e precisam lidar, por exemplo, com esses casos.
estão lidando com esses casos sob qual perspectiva? Ô, Benjamin, interrompendo rapidinho. Sim. Você está repetindo assim, psicologia neutra, eu quero fazer uma ressalva. A gente está sendo bondoso, né? Porque essa psicologia que se diz neutra, de neutra, ela não tem nada. Exatamente. Né? Ela está muito afinada com uma determinada perspectiva ideológica. Isso. E embora dar o nome, essa psicologia que se diz neutra, ela está de mãos dadas com o conservadorismo. Né, com uma perspectiva conservadora, moralista, mas ela se diz neutra. Isso. Ela se diz neutra e ela diz que ideológica é a prática do outro. Exatamente. Né? Vou dar um exemplo aqui meio polêmico. Escola sem partido, com muitas aspas. Né? Escola sem partido, sem o partido do outro. Né? Mas com o partido do próprio proponente. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa forte aqui, assumo a responsabilidade que eu vou dizer. Para ratificar o que tu está colocando aí sobre a ignorância, de fato, que ainda existe muito dentro da categoria. Quando esse episódio que você está narrando, do CRP15, aconteceu, eu estava dando aula presencial e eu testemunhei professores e coordenadores de curso se posicionando contra a comissão do CRP com as justificativas mais estapafúrdias possíveis, que demonstravam que essas pessoas não tinham o menor conhecimento do que era redução de danos. Elas não sabiam. Tu deve se lembrar disso. Muitas pessoas se apegaram ao título do folder. Acho que é importante a gente explicar para as pessoas o conteúdo do folder, né? Eu lembro bem, porque eu discuti o folder nas minhas disciplinas. Eu tinha uma disciplina de dependência química. Não teve jeito, a gente teve que discutir aquilo, né? Vocês colocaram lá, eu lembro um logozinho, tinha Inspire. Muita gente se pegou nesse tal, porque vocês colocaram ins assim na vertical e o pire grandão na horizontal. Né? Mas tinha lá Inspire ou Respire. Era o que? Você lembra? Era Inspire ou Respire? Não, acho que era Respira. Porque era reduzir para aproveitar. Pronto. Isso. Muita gente se apegou nisso aí e esqueceu de ler o que vem embaixo. Na coisa do pira, né? No pira. Eles estão... Como é que pode? Gente, não faz sentido nenhum. Um grupo de psicólogos pedir para as pessoas pirarem. Né? Mas é triste dizer isso, é forte dizer isso, mas assim, o que tem de professor e a gente em coordenação de curso que não faz ideia o que seja a redução de danos, não tem a discussão das práticas sexuais e reprodutivas, dentre elas o aborto, é uma grandeza, infelizmente. Né? Tem muita fragilidade ainda na nossa formação em relação a essa área. Você traz essa questão que tem a ver com cuidado em saúde mental, mas você citou também a questão de gênero. Você quer falar um pouquinho disso? Na sua prática, como é que isso tem aparecido? Veja, nas questões de gênero, eu trabalho muito em relação às masculinidades, né? Então, o que a gente percebe, quando a gente fala muito, inclusive, desse lugar da violência, o quanto essa noção masculinista, ela atravessa as relações sociais. Sim. E atravessa isso muito marcado por esse lugar de poder. Porque penso, inclusive, que essa noção conservadora, essa psicologia conservadora, essa noção colonial também, né? Porque esse conservadorismo está atrelado a essa colonialidade, esse processo que a gente passa, mas vem justamente desse lugar masculinista, né? Desse lugar de um poder sobre o outro. Né? E quando a gente vai acompanhar na história, né? Quando a gente vai ver quem são os cânones da psicologia, né? A gente sempre fala de homens, né? Sim, homens brancos, sim. Né? Cisgêneros e etc e tal. Então, todo esse lugar que é colocado pelas masculinidades é um lugar que vai produzindo apagamentos, que vai produzindo silenciamento das diferenças do outro. Então, percebo também que quando a gente fala de uma prática que tem a ver com a interseccionalidade, também a gente deslocar um pouco esse lugar do masculino, que acaba sendo muitas vezes um lugar de dominação. Uhum. E que isso está muito atrelado a toda a nossa história, né? Enquanto país, inclusive, né? Quando a gente fala de Brasil. Sim. Os nossos números em relação a feminicídios são terríveis, né? É importante dizer para todo mundo, nós estamos falando num estado em que os índices de feminicídio são alarmantes, né? E, bom, não vai dar tempo de a gente fazer essa reflexão aqui, mas nos últimos anos isso
disparou. A gente está falando a partir de Maceió e toda semana surge, né, um novo episódio. Exatamente. E é por isso que é importante, inclusive, a gente chamar os homens a essa responsabilidade. Sim. Porque a gente fica pensando em diversas estratégias que são fundamentais de amparo, de proteção, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Maria da Penha, não é somente uma lei para prender as pessoas, né? A gente está falando de uma lei que ela tem um caráter social, de proteção, inclusive, né? Que tem inserção na assistência social, em outras políticas, para além de uma política judiciária, porque justamente a ideia é que você consiga criar um círculo de educação também, que a gente realmente consiga promover uma mudança, porque a gente não pode continuar vendo mulheres sendo violentadas, né, crianças, enfim, porque violência doméstica também envolve crianças, idosos, inclusive até pode chegar a violentar homens também, né, e aí, só que muitas vezes esses dados não chegam, não se é dito, né, mas em sua maioria, né, a grande maioria de fato, a gente está falando de mulheres, crianças e idosos, e aí, como é que é preciso também que se tome a responsabilidade? Poxa, mas a Maria da Penha me impede de fazer tal coisa, ou sabe? Então tem que deslocar, tem que dizer, ó, a gente precisa repensar esse modelo de violência. Por que é que é tão conveniente nessa coisa da agressividade, a gente justificar a agressividade masculina como uma coisa da testosterona, da criação, porque é o jeito dele mesmo, ele faz isso, né? Então, e aí a gente fica reforçando isso e tirando essa responsabilidade. Ou então dizendo que é o louco. Não, esse cara é desequilibrado, homem de verdade não faz isso. Né? E aí, será? Né? Realmente uma questão de ser homem de verdade, um homem de mentira, ou é um problema de como a gente estrutura a noção do ser homem? Sim. Né? Que vem dessa coisa do poder. Rapaz, você citou uma palavra aí, você falou em testosterona. Gente do céu. Bom, esse podcast vai ficar no YouTube aí por muito tempo, né? Mas eu quero citar, você deve ter visto isso. A gente tem que assistir cenas como, por exemplo, políticos muito proeminentes no Brasil, em eventos públicos, alardearem, dizerem que o que a gente precisa é de homens com testosterona. O que o Brasil está precisando é de homens com testosterona. Né? E são esses homens com testosterona que são exatamente eles que estão produzindo esses níveis alarmantes, né, de feminicídio. Eu já escutei, Benjamin, colegas de profissão, tá? Vamos entrar aqui na psicologia, dizerem, por exemplo, que essa debandada de homens que estão se assumindo como homens gays, como homens bissexuais, como homens trans, mulheres trans, tem a ver com uma maquinação da indústria de alimentação que está reduzindo os níveis de testosterona dos homens. Né? E eu já escutei isso dentro da categoria. Isso é muito triste, né, de se dizer. Esse discurso, ele simplesmente se nega para o fato de que o que está acontecendo é que esses grupos estão se organizando politicamente já há muito tempo, né? Estão se empoderando cada vez mais e buscando um lugar na sociedade que outros grupos sempre tiveram. É por isso que direitos humanos incomoda. Sim. Porque justamente com os direitos humanos a gente tem um lugar normativo de proteção social. O Estado, de fato, enquanto protetor social. Porque quando a gente vai lá, né, para a Revolução Francesa, ainda é realmente, quando a gente vai ler todo o documento, tanto que, assim, mulheres são excluídas, né? Qualquer outra... É literalmente um documento de gênero, né? Porque são homens brancos cisgêneros que estão ali. Sim. Então, naquele lugar... E não à toa, inclusive, isso também vai influenciar nos processos de colonialidade, né? No próprio colonialismo, né? Na invasão às colônias e etc. Também, né? Nessa justificativa, né? Desse homem iluminado, desse homem com conhecimento, que também vem daí essa noção de uma ciência neutra, né? Sim. Desse lugar, né? Desse iluminismo, desse homem capaz de informar o conhecimento ao outro. Ele, quando detentor do conhecimento, é capaz. Então, quando a gente começa... Então, quando está no lugar de que, olha, o Estado Democrático de Direito, ele funciona para mim, tá massa. Tudo certo. Quando eu tenho aqui um documento normativo que diz, não, peraí, a violência que você cometeu, eu posso retrucar. Não retrucar com outra violência, mas eu tenho o direito de ser protegido, então começa a incomodar. Então, é por isso que os direitos humanos parece que é uma coisa sempre do outro. Sim. Né? Porque talvez, inclusive, também quando vai deslocando essa ideia, né, de homem para humano, ainda que a gente também podia até ainda afinar isso mais, mas ainda assim, só isso já é o bastante para deslocar.
Você tirar direito do homem, colocar direitos humanos, isso já causa um incômodo. Sim, porque já mexe em privilégio, né? Que acho Exatamente. que é um termo chave. Aproveitando deixa eu colocar para você assim, veja, não daria tempo da gente, nesse espaço aqui de 1 horinha, conversar sobre todas as demandas relacionadas a direitos humanos, né? Já falamos aqui em saúde mental, você trouxe a questão de gênero, diversidade sexual, outras populações, população negra, população carcerária. O campo é vastíssimo, não é isso? Muitas possibilidades de práticas, inclusive profissionais, para a psicologia estão gradativamente surgindo aí dessas áreas. Eu quero sair desse campo que é mais formal e ir para um campo menos, como é que eu vou chamar? É um campo, ele tem a ver com direitos humanos, mas ele é mais capilarizado, como, por exemplo, a questão do politicamente correto. Não está no campo da institucionalidade, das práticas profissionais, está no campo das práticas cotidianas. Tá? O que você acha disso? O que você acha do politicamente correto? O que você acha de linguagem neutra? Eu vou me posicionar. Mas eu não sou besta, eu vou pedir para você se posicionar primeiro. Veja, há muito... Enfim... Bom, você fez doutorado em linguística, né? Fiz em análise do discurso. E análise do Olha discurso. Que responsabilidade. Pois é, então você me colocou numa grande saia justa aqui. Eu sei, eu fiz proposta. Mas você sabe tão bem quanto eu, né? O quanto a coisa da palavra, né? Da linguagem, ela produz materialidade. Sim. Então, em relação a essa coisa do politicamente correto, é sempre interessante notar como parece difícil para as pessoas não falar sem ferir o outro, né? Isso é uma coisa que me pega, assim. Porque a gente tem tanto... Quem me parece que mais tem dificuldade com isso, né? O politicamente correto, muitas vezes são comediantes, né? Hoje em dia, né? Falam muito dessa dificuldade, esse né? campo tá muito afetado por essa discussão. Eu não posso fazer piada, assim, porque eu tô ferindo, né? Eu tenho que ser politicamente correto para poder ferir, para poder fazer para poder fazer algum tipo de fala, né? Enfim, para conseguir fazer o meu trabalho. Na verdade, a conversa é essa, né? Eu preciso do politicamente incorreto para poder fazer o meu trabalho. Ao mesmo tempo, quando a gente vai ver hoje uma geração mais nova de humoristas, e até outros, quando a gente vê lá atrás, assim, com capacidade de fazer humor, sem precisar estar ferindo a existência do outro, né? Então, me parece que essa coisa do politicamente correto é justamente porque a gente precisa começar a repensar a nossa fala, né? Como a gente aprendeu no plano da linguagem mesmo a funcionar violando as pessoas, sabe? Então, quando as pessoas reclamam muito dessa coisa do politicamente correto, inclusive a coisa da linguagem neutra, né? Que é sempre interessante, as pessoas falam linguagem neutra e acham que a gente está falando o que eles chamam de sistema ILE, que é justamente utilizar o E nas palavras, né, em determinadas palavras. Porque o sistema é o seguinte, se a palavra ela é generificada, se ela tem uma marcação de gênero, aí de fato a gente troca o O e o A pelo E. Se ela não tem marcação de gênero, ela não precisa ser alterada, ela vai ficar lá. Mas existem outras formas de a gente também neutralizar a linguagem de certo modo, ou minimamente deslocar, porque a linguagem já é generificada, né, no masculino, inclusive. Sim. Então, de repente, quando a gente fala, ao invés de falar psicólogo, a profissional da psicologia, ou se não precisar usar nem o gênero A, nem o gênero O, né, colocar profissional de psicologia, enfim, a gente tentar deslocar essas coisas, ao invés de dia da psicóloga, do psicólogo, dia da psicologia. Então, assim, existem formas da gente pensar sobre isso, sabe? E acho que é fundamental a gente deslocar, inclusive, porque passa pela linguagem. Pensar, inclusive, violência de gênero também passa por deslocar essa linguagem. Porque como essa linguagem vai produzindo essas imagens, mesmo quando a gente fala, por mais que a gente está tão inserido numa linguagem generificada, que é muito interessante como há um desconforto quando, por exemplo, a gente usa o termo psicóloga. Ainda que, numericamente, a grande maioria das profissionais de psicologia do Brasil sejam mulheres. Mas, 80%. Mas aí há um incômodo, né? Não, mas porque o neutro é o masculino. Então, a gente tem que usar o masculino, né? Então, assim, Mas se é masculino, não é neutro, né? Exatamente, né? Pois é. Então, assim, como essa linguagem já está nesse lugar, penso que é preciso que a gente assuma, né, esses desconfortos e
aponte para as pessoas. Por que é tão desconfortável? Por que é tão difícil para você falar alguma coisa sem conseguir ferir minimamente as outras pessoas, né? Que é coisa Sim. politicamente correta. É tão difícil fazer piada sem agredir o outro, sem minimizar uma característica do outro, né? Sem precisar colocar o outro numa condição de subhumanidade. Então, acho que a gente tem que cutucar essas coisas mesmo. Tá incomodando, então que bom que tá incomodando, porque talvez demorou tempo demais para ser incomodado. Isso. Você foi bem fofinho. É. Eu disse que ia me posicionar e vou É. me posicionar. Eu estou absolutamente de acordo com você. Eu sou do politicamente correto. Eu não preciso fazer piada com ninguém. Aliás, já precisei, né? Mas desde que essa discussão emergiu, todo mundo que fez foi interpelado acerca desse prazer sádico, que em termos de uma psicologia, né, de uma psicanálise, por exemplo, é isso que está em questão. Né? Esse prazer que eu tenho de fazer piada com o gordo, de fazer piada com o português, de fazer piada com a mulher, de menosprezar o LGBT, é um prazer sádico. E é muito legal, pelo menos para mim, acho que para você também, a gente vem sendo interpelado por essas minorias que estiveram num lugar de silêncio o tempo inteiro e que agora disseram, peraí, não vamos ficar mais, não seremos mais silenciados. Não é nem ficar no lugar de silêncio, minorias foram silenciadas. Né? Foram silenciadas. E agora, simplesmente, elas estão dizendo, não seremos mais silenciados, isso fere a nossa dignidade, chega desse show de horrores. Esse é o meu posicionamento. Então, eu assim... sou totalmente favorável, eu faço adesão politicamente correto, eu acompanho essa discussão, eu acho que essa é uma discussão importante, porque, Benjamin, ela tem desdobramentos concretos muito importantes. Bora lá, eu trabalhei numa escola, há uns meses atrás, terminou o meu contrato, uma escola do município, e eu me surpreendi, eu cheguei na escola, por exemplo, não tinha mais dia dos pais e dia das mães, tinha dia da família, tudo certo? Tudo certo. Né? Tudo certo, porque muitas crianças não têm a experiência da paternidade. O Dia dos Pais, para elas, é extremamente sofrível, constrangedor. Outras, a mãe. E o Dia da Família, não. No Dia da Família, eu via crianças virem com o pai, com a mãe, como eu via crianças virem com a avó. Eu via crianças virem com outros cuidadores, né? Com outras pessoas importantes, algumas delas que não tinham nem laço consanguíneo. E o Dia da Família contemplou todo mundo. E era uma festa, era uma coisa maravilhosa na escola. Pai, mãe, tio, gato, cachorro. Tinha mesmo gato, cachorro. Eu vi umas 2 vezes. Então, eu entendo o meu lugar como pensador, como intelectual, é que o politicamente correto é um avanço. Sabe? É um salto qualitativo que a gente está dando para construir relações mais fraternas. Agora, é claro que quem não concorda com isso vai espernear. E, por último, você provocou assim, você fez doutorado em linguística? Eu vou fazer um comentáriozinho a partir desse lugar de linguista. Na linguística, a gente diria assim, todas as nossas palavras, nossas frases, toda a nossa fala, nosso discurso, ele parte do que, em análise do discurso, a gente chama de formações discursivas. Nenhuma palavra tem um sentido em si mesma. Toda palavra, o sentido dela procede do que a gente chama de formação discursiva. Um exemplo. O que é manga? A fruta, né? Ou a manga da camisa. Pois é. Se eu estiver falando, se a formação discursiva for a botânica, manga significa fruta. Se a formação discursiva tiver a ver com vestimentas, é a manga. Né? Então, piadas violentas, piadas que se assentam na diminuição da pessoa gorda, da pessoa negra, da mulher, são piadas que procedem de determinadas formações discursivas, colonialistas, patriarcais, né? E dentre outras formações que são todas muito violentas. Eu, particularmente, não quero mais comungar de nada disso. Exato. Quero estar fora disso. E que isso é importante, inclusive, para a gente poder nomear determinadas coisas, porque a gente precisa nomear, né? Por exemplo, é muito interessante justamente essa noção de uma... que a gente já vem debatendo, essa noção de uma neutralidade, mas, por exemplo, no consultório, essa coisa de a gente precisa conduzir a pessoa para que ela fale. Às vezes, a gente quem precisa dizer para a pessoa, olha, o que aconteceu foi racismo, foi violência doméstica, né? Isso aí que você está passando precisa ser repensado, dá nome às coisas, LGBTfobia, sabe? Isso foi transfobia, o que aconteceu com você, né? Porque muitas vezes, quando a gente não nomeia essas coisas,
a pessoa vai passar por um processo de sofrimento acreditando que ela está produzindo aquilo ali por alguma questão emocional que ela não consegue dar conta, por uma Uhum. patologia, por uma... Quando, olha, uma violência aconteceu com você, essa violência Sim, precisa de um sim. nome, né? Então, e às vezes nomear, inclusive, essa coisa que a gente chama de politicamente correto, né? Que as pessoas, tem esse medo, é justamente isso, porque a gente está nomeando o que você está fazendo, Isso que antes a mesmo. gente não nomeava. Isso, eu acho que se aplica bem ao que você falou sobre bullying. Que você diz assim, eu não Hum, gosto muito de usar a palavra bullying, perfeito. A palavra bullying, vai de novo aqui, uma experiência como psicólogo escolar, ela esconde especificidades, ela esconde racismo, ela esconde é, homofobia. Né? Eu, particularmente, eu gosto do termo violências intraescolares, no plural, inclusive, porque são diferentes. Então, por exemplo, eu testemunhei na escola que eu trabalhei, uma menina de 8 anos de idade, branca, enfim, se dirigir para uma menina de 6 anos de idade, negra, e dizer: eu não quero brincar com você porque eu não gosto da cor da sua pele. Eu não posso chamar isso de bullying. O que, exatamente. que é isso? Né? Então, essa coisa que você coloca é isso E mesmo. é engraçado o medo quando a gente vai fazer esses debates nas escolas, Sim, né? Então, quando você sim, precisa muitas vezes educar os pais anteriormente, porque com certeza essa menina não chegou na escola, né, do nada, nessa coisa de não, porque não, a criança ela aprende porque ela escutou de algum lugar, exatamente. sabe? E isso inclusive vai precisar incomoda muito mais o adulto. Porque talvez se eu dialogar com aquela criança, ela consiga compreender algumas questões. Mas ela vai chegar em casa, porque isso, eu acho que em relação ao racismo, às vezes a gente até tem conseguido dialogar, porque é aquela coisa, né, que o Brasil, ele... me falhou a memória aqui de quem é essa frase, né, que o brasileiro, ele não tem vergonha de ser racista, ele tem vergonha de ser chamado de racista, né? Tem Uhum, uma... sim, Alguém é já... boa frase, muito boa. É, e aí, às vezes, então, acaba que hoje as pessoas, né, com essa coisa de, não pode falar e etc e tal. Mas quando a gente fala de gênero, esses dias eu estava falando sobre, por exemplo, educação sexual e de gênero nas escolas, uma grande questão. Não, mas porque vai ensinar sobre homossexualidade, porque vai ensinar a fazer sexo, porque vai ensinar. E aí, quando. Não, mas vamos falar sobre gênero numa outra pegada. Inclusive, entendendo também que na escola, né? Isso vai. É o lugar em que as pessoas muitas vezes descobrem casos, né, de violência sexual contra crianças, né? Por conta ali do processo educativo mesmo, né? Porque acabam informando, enfim. Então, tem esse receio. É, mas as pessoas, elas têm eh, os adultos, em sua maioria, né, têm dificuldade de trazer esses tópicos, porque eles não querem que se converse, né, porque é muito confortável o lugar em que estão, Uhum. tá? E aí a gente vai tentando ali trabalhar com a criança, mas a criança sempre reproduzindo aquela violência que ele não quer dar nome. E aí, quando a gente diz para a criança que é, a criança volta para ele e diz: olha, pai, olha, mãe, o que você falou é isso. Eita, pô, descobriu, né? E aí a pessoa precisa se encarar, Sim. né? Então, E como esse processo pode ser precoce, né, Benjamin? Como muito cedo as crianças já internalizam homofobia, racismo, dentre outras formas de violência. Eu vi isso na escola tão é. cedinho. E outra, a questão da avaliação da aprendizagem na Sim. escola. Porque a criança não está aprendendo, porque ela não está motivada, porque ela tem um transtorno de aprendizagem, porque ela tem... O problema é dela. Problema é dela, É dela. O exatamente, problema é dela. né? Aí quando, às vezes, vai perguntar, a gente vai fazer uma avaliação, entender o contexto daquela criança, a criança fala das violências que ela vem Uhum. sofrendo, né, de racismo, de homofobia. Se eu sei que eu vou precisar acordar e eu vou para a escola e eu vou chamar uma amiguinha para brincar comigo e ela vai me dizer, não quero brincar com você por causa da cor da minha Eu não pele, gosto. qual é a motivação que eu vou ter em qualquer lugar da vida que a gente vai? Mas vamos pensar isso também para o contexto de uma criança. Ela tem que acordar cedo, ir para a escola, aquele lugar cheio de expectativas em que ela vai aprender, em que ela vai ser Uhum. alguém, em que ela vai poder ter contato com outras coisas. Então, o tanto que isso vai... E assim, é uma experiência que, com certeza, se a gente for perguntar para várias outras pessoas negras, que passam por experiências similares na escola, né? Assim como pessoas LGBTs, de ver a sua sexualidade Sim, sendo o sim. tempo todo diminuída, tratado como chacota, enfim. Então, acaba que você produz segue, assim, muitas vezes ainda, a psicologia, infelizmente, ainda segue no lugar de culpabilizar a pessoa
ignorar, não querer dar nome a todas essas outras violências, chamando isso de politicamente correto. Sim, que é uma outra expressão bem sempre que ela é usada, ela quer depreciar essa luta no campo da linguagem, né? Essa expressão. Benjamin, não tem jeito, você vai ter que voltar aqui. Não tem jeito, o tempo foi-se embora, né? Ellen já levantou a plaquinha ali. Não tem jeito, cara. Eu vou falar com o pessoal da produção, vou falar com a Anaís, porque ficou faltando tanta coisa, né? Eu queria muito conversar sobre segurança pública, sistema prisional, tem tanto profissional da psicologia cada vez mais entrando, né, para trabalhar nesses espaços, então não tem jeito, cara. Você se organiza aí um tempinho na sua agenda para a gente fazer a parte 2. Tá, viu? Vamos lá. Você tá nas redes sociais? Você gosta disso? Na verdade, eu não sou um grande... Cara, um grande blogueiro, não. Eu sou péssimo para isso. Rapaz, eu tô muito surpreendido com isso, porque a maioria dos meus colegas que sentam aí nessa cadeira estão dizendo a mesma coisa. Eu tô chegando à conclusão que o psicólogo não gosta muito de rede social, não. Não. Eu tenho uma grande dificuldade. E você não alimenta muito, não? Instagram? Não. Bom, mas mesmo assim, deixa aí onde é que o pessoal lhe encontra. É Ben Vanderlei. B-E-N... B-N... V-A... Sim, o Ben do Benjamin. Ben do Benjamin. E o Vanderlei com W. Com V. Com V? Seu Vanderlei é com V? Com V e com I no final. E com I? Rapaz, papai e mamãe, ou quem quer que tenha colocado o seu nome, resistiu ao estrangeirismo, né? Sim. Todos os Vanderleis que eu conheço são com W. Não, minha família toda é com V e com I. Todo mundo? É um sobrenome? É um sobrenome da família. Perfeito. Legal. Muito bem. Ben Vanderlei. Isso. Só. Você diz que alimenta pouco, mas o que é que você gosta de colocar lá? Tem imagens de trabalho, imagens da vida mesmo, enfim, fotos do dia a dia, de paisagens. Sei. Às vezes uma citação ou outra. Compartilho muito nos stories coisas relacionadas à própria psicologia, discussões em filosofia, questões sociais. Então, sempre estou tentando trazer, né, dados novos em relação aos direitos humanos, a políticas públicas. Eu não consigo alimentar tanto aquela coisa das fotinhos mesmo, sim, né? Posto uma feed. pessoa. Inclusive, eu estava me dando conta que a última vez que eu tinha postado tinha sido em 8 de dezembro do ano passado. Aí eu recentemente postei uma foto. Eu disse, pra não dizer que eu nunca movimentei o Instagram. Só 6 meses. Só 6 meses. Eu vou postar uma foto lá. Então, mas é basicamente isso, assim, né? Mas quiser me contactar por direct, assim, super tranquilo, a gente dialoga. Beleza. Tá lá. Cara, muito obrigado, bicho, assim, fiquei extremamente... Olha, eu tô terminando esse episódio, juro a você, com essa sensação de que essa conversa não acabou. Essa é a minha sensação. Mas mesmo assim, muito obrigado por você ter vindo, ter separado esse tempo aí na sua agenda, tá bom? E tomara que role essa parte 2. Não, eu que agradeço, né? Direitos humanos é um direito que nunca falta pra gente conversar, então... Além de tantas outras coisas que a gente pode pensar aí para a psicologia. Então, é um prazer estar aqui. Quem sabe, né? Já a gente tem uma próxima aqui. Maravilha. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigado. Gente, que conversa. De fato, eu encerro esse episódio com essa sensação de que essa conversa precisa continuar. Mas eu acho que o que já foi dito aqui nessa horinha é extremamente útil, pode ser útil para muita gente. Então, se você chegou até aqui, pega esse link aí, compartilha esse link, bota no grupo da faculdade, bota no grupo da disciplina, no grupo da família. Por que não? Pode ter gente lá que tem dúvidas sobre algumas dessas questões que a gente trabalhou aqui, tá bom? Uma outra coisa, se chegou até aqui e ainda não fez a inscrição no canal do YouTube, aproveita, se inscreve no canal, marca as notificações. Lembrando que o Ser Psicast pode ser ouvido também no Spotify, tá? Um abraço aí para todo mundo que prefere o Spotify. O Spotify é legal porque a pessoa pode botar no carro, né? Ou no fone, ao caminhar, na academia. É isso. Então, gente, valeu. O QR Code, 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma. Não esquece também. Um forte abraço para todo mundo. Cuidem-se todas e todos vocês e até o próximo episódio.